Olá, irmãos. Vamos falar sobre um certo tipo de prática que de vez em quando é criticada na igreja, que é crente que fica avaliando pregação. Muitas das vezes esse crente é comparado com os fariseus que ficavam ali olhando a pregação de Jesus Cristo para o condenar, para o julgar, para o criticar. Estavam ali simplesmente com o intuito ruim para subjugar a mensagem de Cristo ao erro. Então, os crentes que fazem avaliação de pregação hoje em dia são comparados a essa prática dos fariseus. Eu já fui comparado a um fariseu, né, aos fariseus. Vamos ver sobre essa questão. Acontece que, se existe na igreja crente que está indo para o culto para ouvir a pregação, né, do obreiro, do pastor, do pregador, com o intuito de condená-lo, ele é fariseu mesmo. É o mesmo que os fariseus faziam com Jesus. Mas o caso é o seguinte: os crentes que fazem avaliação de pregação hoje, eles não fazem por razão de querer condenar quem está pregando, mas com o intuito de se proteger daquilo que ele está ouvindo. Porque quem vai crer é ele. Quem vai andar praticando aquilo que ele ouviu é ele. E pela realidade, né, pelo que nós já vimos de tanto erro que já foi ensinado na igreja, que já levou os crentes a praticar coisas erradas, né, a crer em coisas erradas, se faz necessário que ele avalie para se proteger. Ele está se protegendo, não é intuito de subjugar a pessoa que está pregando, mas ele sabe, diante da experiência que todos nós cristãos, sem exceção, diante da experiência que todos nós cristãos já temos até hoje, de ouvirmos tanta lorota que, se não fizéssemos uma avaliação, estaríamos hoje aí praticando. Por conta disso, faz-se necessário, sim, que esses cristãos estejam em alerta diante daquilo que ele está ouvindo. Quem vai praticar é você. Quem vai crer no erro é você. Se você não fazer isso, quem vai fazer por você? Então você precisa mesmo estar alerta, estar de olho, subjugando não a sua opinião, não o que você acha, subjugando a palavra. Olha, eu não encontro concordância do que esse camarada falou com o que está escrito. O versículo que ele citou, né, não leva a isso, não. Precisa ser avaliado com mais cuidado, ou seja, fazendo essa avaliação. Inclusive desse vídeo, inclusive de mim, também de todo mundo. Se você faz isso, parabéns, você está corretíssimo. É o que você tem que fazer, é avaliar aquilo que a pessoa está falando com aquilo que está escrito, não com o que você acha, porque a sua opinião não é o evangelho, a sua opinião não é a verdade, né? Então, nesse caso, a pessoa está corretíssima mesmo. Ela tem que fazer isso, subjugar tudo que ela ouve ao que está escrito para se proteger. Como os crentes foram ensinados e são até hoje a praticar algo maligno, que é o decretar a vitória, decretar, determinar, esse tipo de coisa, são ensinados a essa prática maligna que é combatido, sempre foi combatido pela Assembleia de Deus por meio de seus veículos de comunicação, como suas lições, né, uma lição de 2006 chamada Seitas e Modismo, que foi a lição dos jovens e adultos, que era uma lição que combateu esse tipo de coisa por meio dos seus jornais, sempre ensinou que essa prática é errada, enquanto que outros pregadores, pastores, ensinavam os crentes a ter essa prática que é biblicamente maligna. Como também os crentes são ensinados até hoje a fazerem o uso errado do sangue de Jesus Cristo. Na Bíblia, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para nos comprar, lavar, nos remir. O sangue de Cristo tem correlação com a nossa salvação, com o nosso estado de pecaminosidade e pureza. Tem a ver com isso, não tem a ver com você se sentir seguro, tá passando por um lugar, você tá com medo e Jesus cobre com o teu sangue, como você é ensinado. Então, por conta desse tipo de coisa, você vai falar, não, peraí, o pastor está mandando eu fazer o uso do sangue de Cristo para essa situação. Isso está na Bíblia? Não existe passagem. O sangue de Cristo está correlacionado com questões espirituais de nossa salvação. O sangue de Cristo tem correlação com soteriologia, com salvação. Então tem esse detalhe. É um dos detalhes
que no caso você, por questão de não fazer exame do que está escrito, e às vezes a pessoa faz uso errado, equivocado de passagens e acaba te convencendo. E se você fosse fazer um exame, se você mesmo fosse ler o versículo, o capítulo, ou se você fosse estudar o tema, você fala, não, tá errado, certo? E eu separei aqui alguns versículos correlacionados com esse tema. O mais conhecido dele que é 1 Tessalonicenses 5,21, que diz, examinai tudo, retende o bem. Ou seja, a Bíblia está falando para você ser um examinador. Todo crente tem o dever de ser um examinador. De quê? Tudo. Examinar o quê? Tudo. Tudo está passível de exame, de julgamento cristão. Não em relação à sua opinião, mas em relação à Bíblia. Então, eu tenho determinado assunto e eu vou examiná-lo se ele está compatível com o que está escrito. Então, quem não faz está errado. Quem faz, parabéns. É isso que a Bíblia manda você fazer, ser um examinador de tudo. 1 Coríntios 14, 19, está escrito, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros que estão ouvindo, julguem. Eu vou ler onde está escrito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Está mandando você julgar profecia. De quanto? Aqui está escrito 2 ou 3. Se tiver 2 ou 3 profecias, ou mais que isso na igreja, seja julgada por quem está ouvindo. Em 1 Coríntios 10, 15, olha o que Paulo vai falar. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que eu digo. O apóstolo Paulo está pedindo para a igreja julgar o que ele está falando. Sabe aquela coisa, quem não deve não teme? Se você sabe que você está pregando é bíblico, você não tem medo que ninguém faça subjulgamento do que você está falando, pregando não, meu irmão. Mas se a sua mensagem é estável, né? Então é lógico que você vai ficar preocupado com essa orientação bíblica. A Bíblia que dá ordem. 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo. 1 Coríntios 14, 19, julguem as profecias, né? Em 1 Coríntios 10, 15, o próprio Paulo pede para que o que ele está dizendo seja julgado pela igreja. Atos 17, 11, que é o mais emblemático. Olha o que está escrito em Atos. Ora, estes, né, os crentes de Bereia, foram mais nobres. Olha o adjetivo usado para esses crentes. Nobres. Do que os que estavam em Tessalônica. Porque de bom grado receberam uma palavra examinando cada dia. Olha, não foi quando Paulo chegou lá e evangelizou que eles foram olhar, não. Examinavam todo dia o que Paulo pregava, examinando cada dia nas escrituras, que é o correto como eu falei, não se examina segundo o que você acha, sua opinião não tem valor nenhum para tá, no evangelho, examinando nas escrituras se estas coisas eram assim. Olha só o que está escrito aqui. Então, a Bíblia diz que o crente que examina, ele é um nobre. Ele tem que fazer isso. Ele tem que examinar estas coisas todo dia, se realmente... Alguém me ligando aqui. Se realmente as coisas são assim. Então, parabéns para você que está fazendo isso. Realmente a Bíblia apoia essa prática, né? E em 1 Coríntios... em Timóteo 3,15 vai dizer: para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Irmão, a igreja, ele é a coluna, alguns versículos falam esteio, firmeza da verdade. Se a igreja não está fazendo filtragem do que está sendo ensinado, se a igreja não está fazendo exame, se ela é a guardiã da verdade. Quem vai fazer isso? Se a igreja come de tudo, tudo engole, tudo aceita, que guardiã é essa da verdade? Ela é a coluna da verdade, guardiã, a filtradora, a examinadora da verdade. E não aquela que deve engolir tudo, mas antes
fazer reflexão daquilo que está sendo ensinado, pregado, para se proteger. Porque quem vai crer em besteira é você. Quem vai praticar coisa errada é você. Então você precisa se precaver, examinando as escrituras, de qualquer tipo de doutrina. Então, é isso aí. A Bíblia ensina isso. Parabéns. É bíblico. Faça isso. Examine. Seja eu que estiver pregando, né? Seja, no caso, o meu irmão que é pastor, pastor Paulo. Seja quem for. Examine. Como está escrito aqui, eu vou ler de novo. Atos 17:11, a parte B. Examinando cada dia aonde nas escrituras se essas coisas são realmente assim. Então, crente, conspirão, no bom sentido, parabéns. É isso mesmo, continue assim. Deus abençoe a todos.